Apenas 18 anos e uma personalidade fortíssima. Esse é Amaral, volante das categorias de base da Macaca, que estreou na equipe profissional contra o Grêmio no último sábado. Muito feliz, né? A oportunidade é única, estrear pela Ponte Preta, ainda mais em casa desse jeito. Fiquei arrepiado, então acho que é uma sensação única. E estou muito agradecido, muito feliz e Deus tem me abençoado muito, não tem nem como explicar essa sensação. Já indicando a escalação de jovens jogadores após o rebaixamento, o Hélio dos Anjos também comentou sobre a atuação de Amaral no duelo contra a equipe gaúcha. Na quarta-feira eu decidi que era ele. Depois de um trabalho tático, eu decidi que era ele, chamei, falei pouco. Quando eu graças a Deus, eu tenho a oportunidade de colocar jogador jovem para jogar, mas eu não falo muito com ele. Eu não falo muito. As instruções, mas você ficar ali no cabecinha dele, e o garoto deu uma resposta maravilhosa. 18 anos, essência da Ponte Preta, a base. Além do jovem volante, outro destaque na estreia da Alvinegra foi Kaique França. O goleiro fez 3 defesas importantíssimas e no pênalti de Lucas Silva esperou até o último segundo para decidir o canto e confundir o jogador. Hoje em dia tem muito estudo sobre os batedores, né? A gente recebe muitas informações, né? O Lauro sempre manda pra gente no grupo dos goleiros, a gente estuda e analisa. E eu vi como era a cobrança dele, estudei e fiquei esperando até o último momento para ele definir. Acho que isso acabou atrapalhando um pouco ele. Com a partida contra o Operário adiada, Hélio dos Anjos ganhou mais alguns dias de preparação visando a segunda rodada da Série B. E além de aprimorar a forma física do elenco, o treinador também espera a chegada de novos reforços durante a semana. E um que pode pintar no Moisés Lucarelli é José Aldo. Xará de um dos principais lutadores do Brasil, o meia pertence ao Guarani, de Santa Catarina, mas está emprestado ao Paysandu. Também com passagens por Portimonense Internacional, o jogador está negociando com o clube campineiro e pode ser confirmado ainda hoje, já que o encerramento da janela de transferências acontece nesta terça-feira. Os volantes Ramon e Fraga também estão com acertos encaminhados e podem ser anunciados na equipe alvinegra. Os jogadores que a gente vamos procurar trazer, tem que ter o perfil da Ponte Preta. Tem que ser encarnados. Tem que gostar de guerrear e ter qualidade para jogar. Outra novidade na Macaca é a volta do uniforme tradicional. Com a faixa apenas na parte da frente, o novo modelo de camiseta vai começar a ser vendido no dia 29 de abril, ainda sem valor divulgado. Bem, vamos debater a Ponte Preta Macaca aqui na tela. Vamos começar aqui falando sobre os novos contratados, né? Fraga, volante que pertence ao Pouso Alegre, mas fez a base no 15 de Piracicaba. Hoje até na Rádio Bandeirantes, no programa Nossa Área, coloquei o Kleber Gaúcho para falar, trabalhou com ele e deu ótimas referências do Fraga, volante que já está no estádio Moisés Lucarelli fazendo exames médicos. Se passar pelos exames médicos, vai assinar com a Ponte Preta até o final da Série B, a Bezona. E com relação ao José Aldo, a situação ficou muito difícil, porque a Ponte acertou o salário com o jogador, acertou com o empresário do atleta, mas o Paysandu endureceu. Disse que pretendia contar com o jogador. O Paysandu está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e, inclusive, fez um plano de carreira usando o sócio torcedor até para aumentar o salário do jogador. Ele pertence ao Guarani de Palhoça, Santa Catarina, e o jogador poderia deixar o Paysandu. Tem uma cláusula no contrato. O Guarani de Palhoça pode requisitar a qualquer momento se houver uma proposta concreta de um time da Série A ou time da Série B. A Ponte fez a proposta. Mas é impressionante esse negócio de futebol. Tava lá o José Aldo e tal, tudo bem, nem conheço o jogador, nem sei se é bom jogador. Esse é o cara. De repente o cara virou o Messi. É o Messi da Amazônia. Virou o Messi. Olha o poder da Ponte Preta, hein? Uma proposta da Ponte
fez com que a diretoria do Paysandu movimentasse desertos e oceanos, acionasse o sócio torcedor para segurar o jogador. O jogador deve ser importante lá, né, Batista? Normal. Isso é absolutamente normal. Normal. Isso é o que é legal disso tudo. É que se realmente está acontecendo isso, é que a diretoria foi inteligente, né? De buscar um bom jogador. Esse José Aldo. Eu não conheço. Não conheço. Não posso aqui... Já ouvi falar tal, mas não vi atuando. Não posso dizer do aspecto técnico. Mas para ter feito toda essa mobilização, o cara deve ser bom, hein? Hein, CH? Olha, as informações que a Ponte não tem um jogador com essa característica, Gleger. Tem o Anjos, que não funciona, infelizmente. Então ela foi ali no olho da mosca contratar um cara para a posição. E ele, sabe jogador que acende e apaga, Gleger? Sei. Né? Jogador vagalume. Isso, mais ou menos. Eu não quis dizer isso, porque o cara nem chegou, você já está depreciando. Ele é um jogador interessante, teve uma base no Internacional, é ambidestro, tem 23 anos. Seria bom que a Ponte contratasse esse jogador. Eu tenho, por exemplo, tecnicamente, Gleger e telespectadores, eu tenho impressão porque eu preciso ver dentro do campo, né? Que o Echaporã e ele seriam aí os destaques de todas essas escolhas que a Ponte fez para esse início de Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar, mas realmente eu acho que entrou boi na linha aí, viu, Batista? Infelizmente. O próprio Paysandu, né? Não quer soltar o jogador, não está permitindo que ele saia. E o jogador é que vai decidir. Hoje fecha a janela e ele é que vai decidir se ele quer disputar a Série C pelo Paysandu ou quer disputar a Série B pela Ponte Preta. A Ponte que conseguiu a liberação das suas contas, estava com as contas travadas. Tinha lá um processo do Marcos Sanches, que tinha feito um aporte de capital de R$1,5 milhão ainda na gestão do Vanderlei Pereira. E tinha lá um acordo de pagamento, o pagamento não foi realizado e ele entrou na justiça e conseguiu bloquear as contas da Ponte. Era R$1,5 milhão, mas a coisa já estava lá de 4 milhões, quase 5 milhões. O Marco Antônio Berlim, que é o presidente da Ponte, conseguiu fazer um acordo com o empresário e reduziu para 2 milhões e fez um parcelamento a perder de vista de 48 parcelas. Com o acordo feito, a Ponte teve as contas liberadas. A Macaca que já está com 4 meses de salários em dia. Coisa que não acontecia há muito tempo, mas vem pagando, portanto, o salário em dia, não só dos jogadores, mas também de todos os funcionários. A Ponte volta a campo, partida marcada para o próximo final de semana contra o Operário. Jogo marcado para as 11 horas da manhã, vai ser lá em Ponta Grossa. Ô, CH, baseando naquilo que a gente viu contra a equipe do Grêmio, qual é a expectativa para a segunda apresentação da Macaca diante do Operário? Então, Batista, precisa colocar gente nova nesse time. Porque só a gente ficar comentando que o time correu pra caramba é muito pouco. Porque o campeonato é muito difícil. Série B é muita pegada, mas precisa jogar um pouco de futebol. A Ponte correu pra caramba, se dedicou, mas não jogou bola contra o Grêmio. Ficou assistindo. O ataque morreu de fome na partida, então precisa... Então o que eu espero? Um desenvolvimento com a bola, com mais construção, organização e que a Ponte tenha pelo menos jogadas de ataque. Para isso, Batista, o professor Hélio dos Anjos tem que mexer no time. Ele tem que tirar alguns jogadores aí, Wesley, Anjos, e colocar gente nova para melhorar a qualidade técnica do time. Uma boa notícia é que desde sexta-feira passada o Luca já está treinando com o time. Portanto, está recuperado da contusão e pode ser até que ele apareça nessa partida contra o Operário. Se a Chaporã tem que jogar, hein, galera? Chaporã tem que jogar. Entrou bem. É aquele menino do São Paulo lá que jogou pro lado direito ali, Danilo, né? Danilo Gomes. Danilo Gomes jogou bem também, é bom jogador. Né? O Luca voltando, é Chaporã. E ele arrumar um homem aí para fazer essa transição de meio de campo com velocidade, né? Com dinâmica. Porque o Matheus Anjos, tecnicamente, ele é bom jogador. Mas eu estava dizendo na transmissão lá da Rádio Bandeirantes, o time está a 120 km por hora e o Matheus Anjos a 70.
em alguns momentos 75. Mas não é a característica dele? Mas, ô Batista, característica, mas você... Tem jogador que é assim, que é mais lento. Mas então, para esse momento da Ponte, você não pode ter um jogador como esse. Porque o que nós elogiamos aqui no time da Ponte? Que correu, que se dedicou, que teve dinâmica, e aí você tem um jogador que destoa dos outros. Então não pode. Então precisa arrumar um jogador ali naquele setor, né, que tenha essa dinâmica, que tenha pelo menos essa percepção de alguns momentos ter que subir o nível, né, a temperatura do jogo, em alguns momentos segurar. E o Matheus Anjos, infelizmente, na minha opinião... Pô, teve um lance lá, uma falta lateral... Pô, todo mundo foi pra área, o momento da Ponte fazer, pô, num jogo como esse aí, a bola parada faz a diferença. Pô, ele bateu a falta dessa altura, a bola, pô. Entendeu? É impressionante. Então essas coisas que não pode acontecer. Por quê? Porque você tá ali no fio da navalha. A hora que você tem uma oportunidade, você tem que decidir. E infelizmente a Ponte hoje, no setor, não tem esse jogador. Olha, e falando sobre o Fraga, que a Ponte está contratando, ele é muito parecido com o Baraca. Mesmo jeitão. Corre pra caramba, dedicado, só que na hora de entregar e fazer a coisa acontecer, eu não sei por que a Ponte contratou um jogador com essa característica. Sabe por quê? Porque hoje, para ser primeiro volante com essa característica, o cara não consegue jogar, Gleger. Nada contra o menino. Ele é super esforçado e um bom profissional. Só que é característica, a característica do André Luiz. E com um adendo, Batista, para piorar a situação do Fraga, é mais baixo. Primeiro volante precisa ser espigado, né? Tem que participar de bola aérea defensiva, certo, Gleger? E olha para você ver a importância de que se der certo essa contratação desse José Aldo aí. Que ele é o jogador que eu estou acabando de dizer aqui, da dinâmica, da transição rápida, da articulação. Então, o que a Ponte está precisando hoje.